Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês e refazendo aqui o vídeo de numeral, né? Esse vídeo tinha ficado em parte um, parte 2 e eu vou fazer em uma parte um só, tá bom? Então eu vou apagar o antigo e esse aqui vai ficar como oficial, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do professor Leandro e do Grupo Estudo, você é meu convidado mais que especial, tá bom, gente? Hoje a gente vai ver numeral de uma forma que talvez você não tenha visto aí como se cobra esse conteúdo em concurso e em seleção e como ele é importante dentro do português, tá bom? Você é meu convidado especial. Vamos lá começar. Gente, para quem não sabe, eu sou o professor Leandro, graças a Deus aprovado em dois concursos, né? Um no Ceará, outro em Pernambuco. Estou aguardo aí do terceiro e continuo estudando e me especializando, tá bom? E eu não só aprovei apenas a mim, né? Eu aprovei a muitas pessoas e você pode ser uma dessas pessoas que pode estar aí nessa lista de aprovados, tá bom? Então você é meu convidado mais que especial, tá bom? Então, estamos há 4 anos no grupo de estudo, preparando pessoas para concursos e seleções, e graças a Deus temos tido muito êxito, muita vitória, e você pode ser o próximo. Bom, então, olha o tanto aí de aprovados. Nós temos turma para professores, turmas só de português, você indicando pessoas, você ganha abatimento na sua mensalidade. Então, não perde tempo de vir estudar com o professor que mais aprova no curso aqui, de forma individual, né, no Nordeste, tá bom? Então, vamos lá iniciar a nossa aula sobre numeral. Muito bem. Então, vamos falar sobre o numeral, né? O numeral, gente, está ali dentro da morfologia, que está ali dentro da classe, das classes de palavras, né? Inclusive, eu te aconselho nesse vídeo você está olhando outros vídeos aqui do professor sobre morfologia. Então, tem lá substantivo, adjetivo, pronome, preposição, advérbio. Tem muito vídeo bom no canal para você ir lá conferir, tá bom? Então, corre lá para conferir. Tem muito vídeo maravilhoso para você. Lembra, tem para professor, tem, coloca lá, ó, BNCC. E o próprio canal vai indicar aí para você, tá bom? Vídeos da temática, BNCC, conhecimentos pedagógicos, de bancas variadas, né? Então, você pode aí estar conferindo. E sempre é bom, né, gente? Você tá seguindo o professor, porque dessa forma você fica de olho nas novidades, no que está acontecendo para concurso, né? Sobre minha vida também. Se você quiser ter uma interação mais próxima, no Instagram você vai poder fazer com que isso aconteça, né? E o canal no YouTube, né, gente? Estamos aí chegando a 7.000 inscritos. Então, vamos ajudar o prof. Até antes do aniversário, que é em maio, vocês aí me devem esse presente de 7.000 inscritos no YouTube, tá bom? Esse é o meu presente que eu quero de vocês, tá bom? E também quero aí, se Deus quiser, chegar a 100 membros no grupo de estudo. Estamos chegando a essa marca, né? Graças a Deus, estamos bem pertinho. E eu quero que você venha fazer parte do grupo, tá bom? Vem estudar com a gente. Você vai amar, tá bom? Estamos chegando a 100 pessoas no grupo de estudo, tá bom? Então, quero essa marca aí significativa de você estudando aqui comigo, tá bom? Então, não perde tempo, vem. O numeral, ele se encontra ali na classe palavra, né? Substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo, adjetivo. O substantivo nomeia, interjeição exprime sentimentos, conjunção liga orações, preposição liga palavras, advérbio intensifica, o artigo define, o numeral quantifica, que é o tema da aula de hoje, o pronome substitui ou acompanha, o verbo indica uma ação e o adjetivo caracteriza. Todas essas aulas você encontra no canal. O numeral é palavra relacionada ao substantivo que caracteriza um número e pode ser classificado em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Então, o numeral vai estar associado ao substantivo, tá bom? Nós sempre dizemos que o substantivo é o sol. Quem está lá do substantivo? O adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo, tá bom? O numeral ele pode funcionar da seguinte forma: ele pode ser cardinal,
ordinal, multiplicativo, fracionário. Cardinal, quando indicar a posição normal, quantidade. Um, 2, 3, 4, 5, milhão. Ordinal, quando indica a posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Multiplicativo, quando indica quantas vezes, o dobro, o triplo, centuplo. Fracionário, quando eu divido, né? Um terço, um quarto, um meio. Então, esses são os números fracionários. Na minha opinião, acho que o que mais cai é o ordinal e o fracionário, né? Existe também, gente, a questão do numeral adjetivo, numeral substantivo. Muito bom isso aqui, por sinal, e muita gente tem dúvida, né? Preste atenção. O numeral adjetivo será numeral adjetivo quando esse numeral estiver ao lado do substantivo. Ó, dois carros. Dois carros. Dois é numeral. Carros é substantivo que substitui e que nomeia. Então, o numeral estando ao lado do substantivo, nós chamamos de numeral adjetivo. Porém, quando esse numeral não está ao lado do substantivo, aí nós chamamos de numeral substantivo, tá bom? Ó, os dois bateram. Dois, numeral, bateram não é substantivo, é verbo. Então, quando o numeral estiver ao lado do substantivo, numeral adjetivo. Quando não estiver, numeral substantivo. E nós vamos ver aqui alguns detalhes e algumas regrinhas que sempre caem, tá bom? Em legislação, usa-se ordinais até o nono e cardinais do 10 em diante. Vamos lá. Legislação, vamos lá. Lei primeira, lei segunda, lei terceira, lei quarta, tá bom? Até o 9 é nono, né? Lei oitava, tá bom? Do 10 em diante eu chamo de cardinal, tá bom? Lei 12, lei 13, tá bom? Então, até o 9 eu chamo nona, tá bom? Primeira lei, segunda lei, terceira lei, quarta lei, quinta lei, sexta lei, sétima lei, oitava lei, nona lei. A partir da lei décima, nós lemos cardinal, tá bom? Aqui não. Dá para ver um pouquinho? Os coletivos são que dão nome a grupos, né? A gente estuda lá em adjetivo, né? Então, coletivo, dezena, 10, década, 10, dúzia, 12, centena, 100, milênio, 1000. Então, tudo isso aí faz parte do numeral, tá bom? Entender como classifica e como funciona faz toda a diferença na sua aprovação. Esta classe gramatical é pouquíssima, cobrada em concursos de bancas famosas, mas não custa passar os olhos, certo? Tá bom? Do ponto de vista semântico, o numeral indica essencialmente a quantidade absoluta cardinal, quantidade fracionária, sequência, posição ordinal de coisas ou pessoas. Do ponto de vista morfológico e discursivo, o numeral é uma classe normalmente variável em gênero e número. É um determinante que acompanha o substantivo. Neste caso, é chamado de numeral adjetivo, pois tem valor de adjetivo, ou substitui. Neste caso, é chamado de numeral substantivo, pois tem valor de substantivo. Tem valor de não significa ser, né? É importante isso aqui, né? Logo nestas frases, dois estudantes vieram me abraçar em agradecimento pela classificação. Reinaldo e Leandro eram seus nomes. Os dois eram merecedores. Note que o último, dois, substitui Reinaldo e Leandro. Logo, é um numeral substantivo. O primeiro, dois, por sua vez, é numeral adjetivo. Então, você vê aí, ó, que é cobrado em concurso e é importante entender como funciona, tá bom? Numeral lá substantivo, numeral adjetivo. Numeral sem estar um substantivo, numeral substantivo. Então, você vê que sempre cai em concurso. E eu preciso entender como funciona. Vamos lá. A organização dos numerais. Ele pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. 0, 1, 2, cardinal. Primeiro, segundo, terceiro, ordinal. Dobro, duplo, dúplice, mesma coisa, né? Triplo, tríplice, quadruplo, quintuplo. Eu chamo de multiplicativo. Fracionário, meio, metade, terço, quarto. Então, você vê aí que são clássicos e a banca pode perguntar o número não núplo, se encaixa em quê? Ordinal, cardinal? Então, é importante você saber a classificação, tá bom? O emprego dos numerais. O emprego pode ser indicação de dias do mês. Quando indica dias do mês, utilizam-se os numerais cardinais, exceto a indicação do primeiro dia feito pela ordinal. Por exemplo, 23 de janeiro, 5 de outubro, 20 de março. Porém, o primeiro dia sempre vai ser ordinal, tá bom? Primeiro dia. Boa observação que o primeiro dia sempre é ordinal. O ordinal, gente, tem que ter aquele tracinho, aquela bolinha, tá bom? Indicação de leis e decretos. Quando indicar leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o nono. Depois utiliza-se os cardinais.
Por exemplo, o artigo nono, né? Antes do nono, lembra? Ordinal. Depois do 9, cardinal. Artigo 10. Indicação de séculos, capítulos, reis e papas. Depois do substantivo, utiliza-se o numeral cardinal até o décimo e a partir do décimo utiliza o numeral cardinal. Por exemplo, século terceiro, capítulo 11. Luís XV, João Paulo II. Então, até o 10, reis, papas e capítulos, aí já muda, tá bom? Até o 10 vai ser ordinal, do 10 em diante vai ser cardinal, tá bom? Então, leis, né? Em leis, é até o 9. Porém, em capítulos, em reis, papas e livros, é até o 10 ordinal, tá bom? Parece a mesma coisa, mas não é, tá bom? Em leis até a 9, em reis, papas e livros até o 10, tá bom? Para não perder nenhuma questão. O numeral. O numeral é a palavra que se refere ao substantivo, dando a ideia de um número exemplo. Vamos lá. Choveu durante 4 semanas. Cardinal. O terceiro aluno da fila era o mais alto. Ordinal. Comeu meia maçã. Meia maçã? Fracionário, né? Indica metade. Vamos lá. O grau do adjetivo. Ah, não, não é isso aqui não. Aqui é numeral, substantivo, numeral, adjetivo. Muito bem. E vamos aqui continuar. Esse aqui, gente, é o que mais cai, tá bom? É o que mais cai. Preste atenção. O numeral substantivo é quando o numeral não está ao lado do substantivo. O numeral adjetivo está ao lado, tá bom? Então, ó, comprei 2 pães. Dois, numeral, pães, substantivo. Numeral adjetivo. 3 sumiram do cinema. Sumir do cinema. 3 sumiram. 3 é numeral. Sumiram é substantivo? É não, é verbo. Então, numeral substantivo, tá bom? Se está ao lado, numeral adjetivo. Se não está, numeral substantivo. Ó, Papa João Paulo II, ordinal. Papa Bento XVI, cardinal. Rua Pio X, ordinal. Rua Leão XIII, cardinal. Ruas Papas do 10 em diante, cardinal. 10 para trás, ordinal. Até o 10 você conta ordinal. Do 10 em diante, é para estar do 10 em diante, cardinal, tá bom? Reis, papas, livros, lugares. Artigo, ó, artigo 2º, Lei 20 da Educação, quinto decreto, nona validação, inciso 10, tá bom? Então, sempre é importante você aí lembrar disso aí, tá bom? Leis até o 9, papas, reis e livros, do 10 em diante. Então, você vê aí que a gente sempre está aprendendo. Show de bola. Muito bem, né? Top. Muito bem. Vamos continuar. Número adjetivo ou substantivo é o que mais cai, por isso que eu fiz aqui importante, tá bom? Já falei, vou recapitular aqui, né? Número adjetivo ou substantivo. É um enunciado, numeral, pode acompanhar o substantivo ou substantivo. Desse modo, ele pode ser um numeral adjetivo quando acompanhá-lo, ou substantivo quando for substituir o nome. As duas saíram de casa, né?
Substantivo, porque não tem um adjetivo ao lado. Substantivo ao lado. As duas moças saíram de casa. Adjetivo, porque tem o substantivo ao lado do numeral. Isso aqui eu já falei atrás. Numeral diferente de artigo, tá bom? Ó, gente, geralmente a gramática diz que se der ideia de definido, é artigo indefinido. Se der ideia de quantidade, é quantidade, tá bom? Então, comprei uma casa, é uma casa qualquer, ó, comprei uma casa e um carro, aí é numeral, tá bom? O numeral é quando se expressa a ideia de quantidade exata. Eu ganhei uma maçã na hora do almoço. É um artigo indefinido quando sinaliza um ser ou algo indeterminado. Ele me deu uma maçã qualquer, tá bom? Então, são exemplos de artigo, que a gente pensa que é artigo, a gente pensa que é numeral, mas na verdade é artigo. Leandro, um exemplo com numeral. Sim, coloca aqui, ó. Esses dois exemplos foram artigo, né? Ó, na exemplo, né? Ele comprou uma casa e um carro. Aí sim deu ideia de numeral. Porque o que? Quantificou. Ele gastou. Ele gastou o caderno e as folhas. Não, vamos melhorar aqui. Vamos lá. Ele pegou, ele pegou o caderno, melhorar aqui. Ele comprou, né? Ele comprou, ele comprou banana, laranja e maçã. Aí você pode pensar que é artigo. Por que não é artigo? Porque aqui está identificando uma quantidade, ó. Banana, laranja e maçã. Lembra no primeiro exemplo, ele comprou uma maçã qualquer. Aqui não. Aqui eu quantifiquei, tá bom? Então, quando quantifica, numeral. Quando de forma indefinida, artigo, tá bom? Ó, aí aqui tem um exemplo clássico que eu sempre colo, tá bom? Que o substantivo ali é o nosso sol, e ao lado desse sol eu tenho um adjetivo, um pronome, um numeral, um artigo, tá bom? Então sempre vão estar ali em torno do substantivo. O sol é o nosso núcleo e o restante são acompanhantes desse núcleo, né? O artigo define, o pronome substitui e acompanha, o adjetivo caracteriza, o numeral quantifica. Temos aula sobre tudo isso aqui no canal. Coloca lá adjetivo, o professor Leandro, o pronome e o próprio canal, que é uma continuação dos vídeos que nós já vimos, tá bom? Ó, flexão dos numerais. Os numerais que flexionam em gênero são um, 2 e as centenas a partir do 200. Alguns flexionam, outros não. Ó. Uma casa, uma. Um carro, um. Três carros, não tem como dizer treza, né? Então, alguns podem, né? Dois, duas, né? Então, alguns casos sim, outros não. Ele ganhou uma mochila muito bonita. Cardinais como milhão ou bilhão variam apenas em número. João emprestou 200 milhões, então não é 200, vou falar 200, vou falar apenas o número, tá bom? Os multiplicativos não se modificam se forem substantivados no enunciado da frase. Ela trabalhou o triplo de horas para conseguir uma folga durante a semana. Então, nós vemos lá em derivação imprópria, no substantivo, que com a presença do artigo, qualquer palavra se transforma em substantivo. Por exemplo, cantar é verbo. Quando eu falo cantar, esse verbo se transforma em substantivo. Muito, vamos lá, bonito é advérbio, porém, se eu colocar a presença do artigo, se transforma em substantivo, né? O bonito chegou. Então, a presença do artigo torna todas as palavras substantivo, claro, com suas exceções. Os fracionários variam em número, gênero e sem exceção. Um quarto, dois quartos, três quintos. Então, eles variam, né? Gênero masculino e feminino, grau, aumentativo e diminutivo, singular, plural, número. Um quarto, dois quartos, três quintos.
Na linguagem coloquial e formal e nas obras literárias, há variação em grau dos números, tá bom? Comprei duzentinhos de roupa, né? Comprei quinhentinho na feira. Então, na coloquial, você pode usar essas palavras. Na redação oficial, não, tá bom? Que você pode perder ponto por causa disso. Você tem que usar a linguagem informal. Alguns números podem, mas na linguagem coloquial. Aí vamos falar aqui de alguns casos especiais do uso do numeral. Esse aqui eu estava até pensando, mas graças a Deus que aqui veio. É a questão do ambos. O ambos pode servir como numeral, dependendo do contexto, tá bom, minha gente? Ó. Ambos e ambas são considerados como numerais e geralmente são utilizados para retomar ou fazer menção de algo já citado anteriormente. Joana e Laura entraram na universidade, ambas estudaram muito para isso acontecer. Ambas, as duas, né? Show de bola. Para leis, decretos e portaria, o uso do numeral ordinal é permitido até o nono, enquanto que o cardinal é utilizado de 10 em diante. Isso aqui eu já falei, né? Artigo 11, artigo 2º. Na indicação do primeiro dia do mês, sempre utiliza-se ordinal. Hoje é o dia 1º de abril. Se o numeral aparecer antes do substantivo, em uma frase, será obrigatoriamente o uso do ordinal. Lê o 10º capítulo, né, daquele livro. Então, em alguns casos, o artigo deixa a sequência correta. Sempre observe o bom senso, tá bom? Sempre observe o contexto. Vamos continuar falando sobre o numeral. Então, você pensa que é uma aula qualquer, quando você pensa que não, está estudando assuntos bem complexos, tá bom? A gente tem que estudar todos os assuntos, tá bom? Muito bem? Continuando aqui, ó. Então, bimestre quer dizer primeiro de 2 anos, centena, conjunto de 100 unidades, centenário, período de 100 anos. A banca pode perguntar para você, né, a palavra e você vai ter que dizer septênio, quer dizer o quê? Período de 6 meses. Tem uma banca, gente, muito famosa aqui em Juazeiro do Norte, né, onde eu morava, que cobrava isso aí, tá bom? Banca Cetrede, ela cobra muito isso aí. Alguns numerais têm dupla grafia, e sim, a gramática ela permite, tá bom? Perdão, isso aqui não é dessa aula. Desculpa. Então é isso, né, gente? Revisamos o numeral. A teoria do numeral é curtinha, mas não deixa de ser importante, tá bom? Deixa eu ver se eu terminei tudo. Entendeu? Muito bem. Vamos agora para o simulado. Pode beber água, ir no banheiro, comer alguma coisinha. Daqui a pouco a gente volta com o simulado, tá bom? Não terminou a aula. Voltamos já.
Voltamos agora para a resolução de questões, né? Muito bem, então vamos lá. Primeira questão. Numeral, palavra relacionada ao substantivo, sim. Lembra que ele é núcleo, que caracteriza um número e pode ser classificado em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Tudo ok. Cardinal indica quantidade, 5. Ordinal indica posição, segundo. Multiplicativo indica quantas vezes, triplo. Fracionário indica parte, 2 terços. Ok, né? Numeral adjetivo acompanha o substantivo, 2 carros. Numeral substantivo, substitui o substantivo. Exemplo, 2 bateram. Em legislação, use-se ordinais até o nono e cardinal do 10 em diante. Coletivo, dezena, década, dúzia, centena, milênio. Ó, e aí? Viu algum erro? Tudo ok, né? Nenhum erro aqui nessa questão, só fiquei pensativo. É porque realmente em lei é até o 9, né? Papas, reis e livros, aí até o 10, tá bom? Muda a coisinha, não é a mesma coisa. Opa, deixa eu só alterar isso aqui. Segunda, o emprego do numeral está errado, ou seja, é errada, né? Vá comprar 200 gramas de mortandela. Veja o exercício da página 21. Consulte o artigo 2º desse código. A cidade floresceu no século V. Ah, encontrei. Gabarito, com certeza. Letra A, porque 200, só pode falar 200 de forma coloquial, tá bom? Então, alguns números têm a forma dupla, a dupla grafia. Bom? Mas nesse caso aqui, não. Bom? Só se for forma coloquial. Lembrando que artigo, né, até o nono, ordinal, do 10 em diante, cardinal. Em reis, papas e livros, até o 10 ordinal, do 10 em diante, cardinal, tá bom? Então, tudo ok aqui, nenhum probleminha. Terceiro. Na expressão século XIX, lê-se o numeral em romano como cardinal. Exemplo, 19, e o item abaixo deve ser lido como ordinal. Lembra que a gente já falou? Ó, livro 23, livro 10, livro 11, livro 15, livro 100. Ordinal, ordinal é do 10 para baixo, né? Papas, Reis e Livros. Livro 13, livro 10º, livro 11, livro 15, livro 100. Se é ordinal, com certeza o gabarito vai ser B, porque até o 10º é ordinal em Papas, Reis e Livros. Em Às 10 horas, sobre as olaias, e ambos se abandonavam, as palavras grifadas são respectivamente. Vamos lá. As é a fusão da preposição a com o artigo a. De para cunhar, desde entre, sem contrapor. Sob as, ambos se. Então, são 5, né? Preposição mais artigo, preposição, ambos é numeral, né? Quando se refere a pessoas. Também pode ser chamado de pronome. Partícula se também é pronome, né? Olá de verbo, né? Boa, boa, boa. É o gabarito. Gabarito o quê? Letra C. A, preposição. A, artigo. Uso da crase. Hum, sob, preposição. Ambos, numeral. Se, pronome, né? As, preposição mais artigo. Sob, preposição. Ambos, numeral. E se, pronome. Show. Eu vou até, gente, colocar aqui no material, senão eu acabo esquecendo, que é muita coisa. E vocês, alunos, recebem o material, né? Ah, já está aqui. Graças a Deus. Então, gabarito letra C. O algarismo romano 19 é lido como numeral cardinal. O item que o algarismo romano deve ser lido como ordinal. Do 10 para baixo, né? Luiz, 16.
João 13, Pio X, século 21, casa segunda. Casa 2, casa segunda. Inclusive, tem uma rua em Juazeiro do Norte chamada Rua Leão 13, né? Interessante. Com certeza. Pio X, nome de ruas, papas e leis, né? Até o 10 é ordinal. Em diante é cardinal. Em leis e decretos, até o 9 é ordinal, do 10 em diante é cardinal. Show. Vou fazer mais uma questão extra, né? A gente finalizar esse estudo. Dinamizador. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra não seja numeral, ou seja, não quantifica. Uma, segunda, 2002, 10, 5. 5 cardinal, 10 cardinal, 2 por extenso cardinal, segunda, um dia da semana, uma artigo indefinido. Aí aqui vai depender do contexto, né? Segundo, segunda. Mas dá a ideia de número. Se fosse segunda-feira, aí era numeral, porque aí é substantivo porque nomeou, mas aqui está dando posição. Então, o gabarito vai ser o quê? Letra A, artigo indefinido, né? Então, tem que ter atenção para não perder uma questão aí de graça. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? Rola acessível, material de qualidade. Se inscreve no canal, segue o professor no Instagram, vem estudar comigo, tá bom? Você só tem a ganhar e ser o próximo aprovado. Maiores informações na descrição do vídeo, tá bom? A vida de um concurseiro é uma vida que escolhi para passar no concurso dos meus sonhos. Eu passei no concurso dos meus sonhos. Meu sonho era passar no concurso e encarar o meu Deus, era um sonho. E Deus realizou por meio da fé, do estudo e da inteligência, né? E de não desistir. Então, se eu conseguir, você também vai conseguir, tá bom? A vida de concurseiro é uma vida que escolhi para passar no concurso dos meus sonhos, tá bom? Vale a pena estudar, tá bom? É isso, gente. Que é igual a coração de mãe. Sempre cabe mais um concurseiro. Sempre falo isso, né? Vem estudar comigo. Você é muito mais que bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? Se inscreve no canal. Segue também o professor no Instagram. Vem fazer parte dessa turma. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço e fui. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.